O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Eu acolhi vocês hoje, nesse domingo, primeiro da semana, dizendo que hoje nós estamos celebrando e glorificando a Deus por essas duas colunas, esses dois personagens, os corifeus da fé, aqueles que são os líderes, o início de tudo. Se hoje nós estamos aqui, tem tudo a ver com os dois, tudo a ver. Pedro foi o primeiro a ter esse amor por Cristo e professar a fé, dizendo que ele realmente é o Messias, o ungido do Pai, que veio para salvar a gente. Pedro foi um homem que negou Jesus por causa de medo. Questão de dias depois, deu a vida por Jesus. Um homem que dizia: onde iríamos nós, Senhor? Numa outra ocasião, não é? Onde iríamos nós, Senhor? Quando Jesus falava que, lá em João, eu sou, quem come minha carne, quem bebe meu sangue, tem a vida eterna. E aí muitas pessoas ficaram indignadas com isso, porque pensavam assim: mas quem é que vai comer a carne de um homem? E muitos seguidores começaram a ir embora, porque Jesus falou de uma maneira muito forte: quem come minha carne, né? E aí começaram a ir embora várias pessoas, até que Jesus olha para alguns que ficaram e disseram: e vós também não quereis ir embora? E mais uma vez Pedro vai dizer: onde iríamos, Senhor? Onde iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então veja, Pedro, ele é uma figura extremamente requisitada na fé, importantíssima, que ele vai firmar a fé, que Cristo é o Senhor e não há outro. Que coisa linda. Paulo tem a mesma grandeza.
porém com caminhos diferentes. Ele foi o primeiro que, depois de um retrato de um judaísmo radical que ele era, um judeu que sabia capítulos e versículos, ele só tinha apenas por volta de 5 anos mais novo do que o nosso Senhor Jesus apenas. E Jesus, quando foi para Jerusalém, lá estava Paulo, mas Paulo devia estar com o nariz dentro da palavra, lendo, estudando como louco a palavra do Senhor. Então por isso que ele não viu Jesus enquanto Jesus caminhava nesse mundo. Mas depois da sua conversão, esse homem fez algo tão tremendo, que nós estamos aqui hoje, no país, terra de Santa Cruz, no Brasil, hoje celebrando nesse domingo santas missas, devido a Paulo, que foi que anunciou com a vida dele até a morte, que Jesus Cristo é o Senhor no mundo inteiro. Que coisa mais linda. Então os dois, de maneiras diferentes, foram aqueles que são as colunas da nossa fé. E aqui nos cabe um pensamento, que quando a gente fala assim, quando é que eu vou saber que um sacerdote, ele é bom, e ele busca a santidade? É muito simples, irmãos. Não é o padre porque ele tem uma oratória linda, maravilhosa, ou porque o padre tem um dom disso ou daquilo. Não, não é isso. O motivo é muito simples. É se o sacerdote, pode ser um bispo e o padre, né? Sacerdotes é o bispo e o padre. Se eles estão sendo fiéis à tradição deixada por Pedro e por Paulo. Porque o que Pedro fez, Jesus já falou, ele assinou embaixo, Jesus. O que ligares na terra, serás ligado nos céus. E que tu desligares na terra, Pedro, será desligado nos céus. Então veja, Pedro foi ele que nos ensinou os sacramentos, que o Espírito de Cristo ali está. Foi ele que deixou as primícias todas, que Cristo é o Senhor e não há outro. E o que é verdade e o que não é verdade foi através desses dois apóstolos. Então, por exemplo, um padre, por mais belo que ele seja, se ele colocar alguma questão própria dele, porque ele é inteligente, porque ele é filósofo, ou porque ele é dotado de vários dons, e tem muitos seguidores na vida dele, ótimo. Mas se ele colocar alguma coisa, que não foi aquilo que Cristo deixou através de Pedro e Paulo, não é um bom sacerdote. Está longe de ser o sacerdote de Cristo Jesus. Pode ser um sacerdote famoso, a fama é dele, para ele. Aí cai naquele dito do próprio Senhor Jesus: já recebestes a sua recompensa, padre, não lhe conheço. Então, quando é que se conhece um padre? Quando ele é bom. Bom no sentido, um sacerdócio reto, com toda a fraqueza que ele possa ter como homem, mas como padre, se ele for fiel numa catequese que ele prepara numa paróquia, onde ele está à frente, que está ali calçada sobre a doutrina de Pedro e de Paulo, com o catecismo da igreja do lado. O padre dá essa catequese, dá. A crisma é dotada do mesmo perfil, nas suas homilias ele fala do Cristo, do jeito que Cristo deixou, pela tradição dos apóstolos, ou porque ele incrementou alguma coisa a mais? Não, porque ele deixou ele fala da tradição, claro, do jeito dele, com a animação que ele tem, mas ele fala da tradição. Ele denuncia o que pecado é pecado e o que não é pecado não é pecado, segundo a tradição dada por Cristo a Pedro e Paulo, dá. Então esse sacerdote é um ótimo sacerdote. E eu quero batizar os meus filhos na igreja onde ele está. Eu quero receber a crisma lá. Eu quero me casar naquela paróquia onde padres assim estão. Então, irmãos, tamanha a importância da figura Petrina e Paulina, Pedro e Paulo.
Agora eu quero chamar a atenção de vocês, porque me chama a atenção, como doutrina da igreja, as falas tanto de Pedro quanto de Paulo hoje. O salmo de resposta da primeira leitura, ela está calçada naquilo que aconteceu com Pedro, que foi preso, né? O anjo o libertou. E o salmo, ele vai nos colocar essa reflexão aqui interessante, olha. Isso aqui é para todos nós. E aqui eu quero meditar um pouquinho com vocês. O salmo diz assim: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Pense em Pedro, pense em Paulo. Deus o livrou de todos os temores. Agora veja isso aqui, ó. Na segunda leitura, lá no finalzinho dela, Paulo vai dizer algo assim que, para mim, me deixa oriçado na fé. Porque ele vai falar assim, ó: mas o Senhor esteve ao meu lado. Isso aqui é importante a gente saber, que Deus sempre está em qualquer momento da nossa vida, viu? E Paulo está afirmando isso, mas olha o que ele vai dizer, hein? E me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Ou seja, de uma maneira integral, forte, verdadeira, sem tirar nem pôr. Acompanhe a leitura. E outra vida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. Pensa um pouquinho aqui. Foi libertado da boca do leão? Veja, Paulo está falando uma coisa aqui, onde ele já tinha passado por 2 naufrágios, no barco onde ele estava, quase morreu. Ele tinha sido apedrejado, fingiu que estava morto, e depois ele conseguiu fugir. Vocês lembram desse episódio? Ele foi expulso onde ele foi, na Arábia, ali perto da Arábia, porque ele estava pregando Jesus no momento onde estava lá todo aquele povo egípcio. Ele começou a usar de um pensamento de Cristo, mas usando uma linguagem dos filósofos. Expulsaram ele, sofreu, apanhou, ficou doente, mas ele está dizendo aqui, ó: e eu fui libertado da boca do leão. E aqui ele já está anunciando que ele combateu o bom combate, e ele já sabia que ele ia morrer. E vocês sabem como é que foi que Paulo morreu? Ele foi decapitado. É algo monstruoso. Mas ele está alegando que Deus sempre esteve do lado dele, sempre os deu força e o livrou da boca do leão. Você sabe que aqui, irmãos, está nos lembrando, em Hebreus, quando Jesus diz assim, o autor sagrado diz assim: naquele momento que Jesus estava no Horto das Oliveiras, ele começou a suar sangue, de tanta angústia que o coração dele estava. Nosso Senhor, se vocês prestarem atenção direitinho, que o autor sagrado no livro aos Hebreus vai dizer, vem de encontro com Paulo aqui. O autor vai dizer assim: na angústia de Jesus, ele clamou ao Pai, o Pai o escutou e o livrou da morte. Questão de minutos depois, pegaram Jesus, levaram ele para ser crucificado, e ele morreu na cruz. Então você poderia pensar assim, olha, com a morte de alguém que eu amo, seja por uma doença, seja por um acidente, que eu pedi a Deus, só que Deus não livrou. Não livrou não, porque a pessoa morreu. De alguma maneira ela morreu. E eu tinha pedido, hein? Olha só como isso pode ser, a princípio, contraditório na vida da gente. Mas é isso que me deixa motivado com Deus, é porque eu entendi o que o Senhor está falando.
A salvação é quando nós passamos pelo crivo das noites desta vida aqui, com perdas, com perseguições, com tristeza, com envelhecimento, com doença, com assassinatos, com atropelamento, seja o que for. E ainda movido no Espírito, sabendo que Deus está com a gente nessa hora, e mais, nos dá força para dizer: Deus já me livrou da boca do leão, mesmo tendo que sepultar meu filho. Minha mãe dizia hoje para mim, me lembrando que o Padre Léo, o saudoso Padre Léo, vocês lembram dele? Ele mesmo, em uma de suas homilias, disse, porque fazia pouco tempo que o irmão dele de sangue tinha falecido, e eles estavam muito preocupados em dar a notícia para a mãe deles, para a mãe do Padre Léo, né? Tanto o Padre Léo quanto os outros, as irmãs dele, para falar para a mãe que um irmão que ela queria, ela gostava demais, tinha falecido. E para surpresa de todos e do Padre Léo, que contou isso, no dia do enterro, a mãe estava do lado do caixão do filho, lágrimas estavam caindo, daqui a pouco estava aquele choro. Ela pega um terço na mão, de repente, e começa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A mulher não ficou louca não, ela simplesmente se levantou, movida pelo Espírito Santo. Tanto é que o Padre Léo falou, ela nos surpreendeu. Então veja, Paulo está dizendo algo forte demais. Ele está dizendo, o Senhor Deus me livrou da boca do leão. Caramba, Paulo, você já quase foi morto. Por 2 vezes você pegou uma carona no navio, e o navio afundou, cara, e você quase morreu. Pô, te bateram, só foi por um milagre que você não morreu. E você já está pressentindo a tua morte, e vai dizer que Deus te livrou, e está contigo, e está te dando força? Claro. Porque a salvação é quando o homem e a mulher, ela está sendo conduzida, veja, ela está sendo levada. Quem move ela agora não é mais nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano, é o próprio Deus, que é capaz de enxugar a lágrima de uma mãe que perde um filho, e diz, a vida continua, vamos para frente, porque o Senhor me livrou da boca do leão. Então veja, por que essa festa dos dois, Pedro e Paulo? Primeiro para mostrar o que aconteceu com eles, porque eles também negavam Jesus. Um perseguiu os cristãos, o outro disse não 3 vezes, não conheço ele. Para mostrar o quê? Que enquanto a gente vive na nossa humanidade apenas, nós também negamos a Cristo e perseguimos o colega, o próximo que está pertinho da gente. Mas quando um Pentecostes da vida ou nos leva à queda num cavalo, que é uma maneira figurada para dizer, de repente o Senhor vem na minha vida, entra na minha casa e eu tenho um encontro com Ele, como Paulo teve. O que aconteceu com esse homem? Recebeu o batismo e a vida dele foi transfigurada no Espírito. Já não era mais ele, tanto é que ele escreveu, já não sou eu quem vive. Como não é você? Eu estou ouvindo você, estou vendo você, Paulo. Não, não sou eu, é o próprio Cristo que vive em mim. Então quando Cristo vive na gente, a gente pode dizer, no meio das derrotas aparentes, derrotas com falecimentos, enterros, doenças, perseguições, envelhecimento, enjoamento, mentiras, traições, dizer o que Paulo disse: Cristo vive em mim e Ele está comigo. O que me impressiona é que Cristo está com você quando você chora e tem a ilusão, que é uma ilusão satânica, que veio da carne da gente, que você está só,
que Deus te abandonou. Veja se nós não temos essa carência humana própria da carne. Claro que nós temos. Claro que nós achamos muitas vezes que Deus nos abandona, porque eu estou fraco. Claro que você está fraco. Claro que nós nos sentimos fraquinhos na hora da perda, da perseguição, ou de um insucesso na vida. Claro, porque a gente ainda está olhando para nós. Nós não estamos sobre a luz do Espírito, nós estamos sobre a sombra da gente. E a gente envelhece assim. Então veja, quando Pedro e Paulo nos dá essas motivações, é real para a gente falar: meu Deus, eu também quero que o Senhor manifeste em mim o que tu fizestes com Pedro e com Paulo. Eles foram os primeiros a saborear isso, que como nós, errou, pecou, fez coisa errada, matamos o colega porque a gente não gosta do colega, a gente tira ele da nossa vida, a gente mata. Jesus nos ensinou o que é matar. Então eu começo a colocar dentro de mim: Senhor, eu também quero viver isso, a ponto de dizer, como o Salmo disse, de todos os temores, o Senhor me livrou. Oxalá, viu, irmãos, que vocês vivam isso. Enquanto Deus deixar você aqui e eu também nesse mundo, por enquanto, que a gente viva no Espírito a ponto de dizer: olha, de todos os temores o Senhor me livrou, passando pelas tempestades, hein? É isso que me impressiona. Mas foi isso que eu entendi como salvação, porque eu tinha uma ilusão que salvação é quando eu pedi a Deus e aquilo era tirado de ruim da minha vida. Não necessariamente. Claro que Deus tira muito. Quantos livramentos Deus deu para Paulo, deu para Pedro, mas não os livrou da morte da maneira como foi. E às vezes a gente fala: meu Deus, que morte estúpida que morreu meu ente querido. Meu Deus do céu, que morte estúpida morreu Pedro. Pedro foi crucificado igual ao nosso Senhor. A diferença é que ele foi crucificado de ponta cabeça. E Paulo? Põe a cabeça aqui, põe aqui, fica quieto aí, cala a boca, solta a guilhotina ou dá uma espadada na cabeça, cai a tua cabeça rolando. Imagina uma mãe ver a cabeça do filho rolando, mas não é por um acidente, proposital na mão de assassino. Deus poupou esses santos? Não, mas Deus vai falar: eu estou com eles. E eu dou força para eles até o fim, para dizer: da mesma maneira que eles entregaram a vida deles por mim, a ponto de entregar o corpo à morte, eu ressuscitarei. Tanto é que Paulo está dizendo: combati o bom combate, e agora aguardo com certeza a coroa imperecível que o Senhor vai me dar. Olha a fé. E nós vivemos dessa tradição dos dois. Você sabe que nós todos vivemos da fé. Ninguém vive do óbvio, da fé. Se a gente for contar a história de cada um da gente aqui, quantos falecidos já foram embora? Um montão. E se você não tiver fé, o que você vai achar? O que você vai falar? Acabou. E entra em depressão. Então, pela fé, nós começamos a entender que não é o fim, muito pelo contrário, é o começo de uma eternidade com Deus. É o começo da vida agora com Deus. Esse foi, se eu não me engano, São Maria de Lafort, é isso? Maria, que escreveu o livrinho de Maria, como é que chama? De Maria, São Luís de Montfort, é isso? Maria, acho que foi esse aí, que ele escreveu aquele livrinho assim sobre Maria, né? Ele, quando foi morrer, se eu não estou enganado, foi ele, que ele disse assim, porque as pessoas não queriam que ele morresse. Ele disse: não,
agora que vai começar a minha vida. Não impeçam que eu me vá. Não impeça, porque queriam livrá-lo de um açoite de um homem mau que ia levá-lo a óbito. E ele foi, ele falou, não me tira não. Tinha possibilidade de livrá-lo ao óbito. Ele falou, não, porque agora eu vou iniciar minha vida com o meu Senhor, plenamente. Então veja, isso é salvação. Eu achava que salvação era quando eu clamava o câncer do meu pai e ele ia curar o câncer do meu pai. Poderia ser que Deus curasse, como já curou tantas pessoas e vem curando outras, eu creio. Mas nem sempre a matemática vai fechar na cura física. Essa matemática de salvar e vai chegar na parte física, ela é traiçoeira. Essa matemática é nossa. Nós que falamos, quem crê em Deus, tudo alcança, então se eu pedir com fé, Ele vai me dar. Não, se você pedir com fé, segundo o Espírito Santo, aí Ele vai te dar. Agora, segundo você corre o risco da matemática não fechar. Vocês acham que muita gente saiu da igreja católica por quê? Porque ele foi na esperança como essa, entrega que Deus vai salvar. Aí entregou, só que entregou segundo a sua carne, na vontade que Deus curasse, ou libertasse, ou nunca deixasse acontecer o que aconteceu. Não. Aí ela se decepcionou, por quê? Falou, eu pedi a Deus e Deus ou não me ouviu, ou dentro do catolicismo a oração é fraca. É nada, é o contrário. O catolicismo que Pedro e Paulo deixou como verdade é a igreja de Cristo, que foi bordada por aquilo que o Papa liga e desliga e traz como tradição que o Pedro e Paulo deixou. Essa é a igreja de Cristo, e não há outra. Então olha só, salva-me Senhor de mim mesmo, salva-me Senhor da minha ignorância humana, pobre humanidade minha, uma humanidade caída na ignorância, de que achar que salvar é quando eu peço e tu vais fazer um milagre extraordinário, então cura-me disso Senhor, aí começa a vir a salvação. Mas foi exatamente isso que o diabo colocou na gente, que a gente tem o poder como Deus para pedir e a coisa acontecer, e Deus veio para nos salvar dessa mentira, que o primeiro homem e a primeira mulher caiu lá em Gênesis, vós sereis como Deus. Quem falou isso para o primeiro homem e para a primeira mulher? A serpente, que é a figura do próprio demônio. Serás como Deus? Claro, eu pedi, Deus não fez, então eu vou procurar uma outra espiritualidade, onde Deus vai fazer. E você sabe o que é mais perigoso nessa história toda? É que o diabo existe ou não existe? Ele tem poder ou não tem poder? Claro, sem comparar com Deus, mas ele tem poder ou não tem poder? O diabo, ele é mestre em mentir, e ele tem poder de fazer um homem ficar rico nesse mundo. Ele tem o poder de imitar qualquer um de nós, para se passar por uma alma que voltou para falar com você. E o que a doutrina da igreja diz, por Pedro e por Paulo, deixada por Cristo? Quem morre, entrou no sono, está sob o quê? O olhar de Deus e não volta. Agora me vem outras doutrinas e diz, aqui o teu parente está falando com a gente, aí você vai lá, tem o mesmo jeito de falar, põe até o cheiro da gente, põe as coisas que você gostava de fazer no caderno, o jeito de andar, a maneira de chamar mamãe, pai, ou meu irmão, igual, aí fala, pronto, é aqui que eu quero ficar, aqui Deus está agindo, cuidado meu irmão.
Não brinca com isso. Não brinca com isso. Se a igreja de Jesus diz, uma vez falecido, está sob o olhar de Deus e não volta, não volta. Quem foi que disse isso? Jesus, que é Deus, Senhor, Kyrios. Meu Deus, se Deus falou, quem é que vai dizer não, não é bem assim? Por favor, não caia nessa conversa. Pior que a gente já caiu, mas muitas vezes. Ler a mão, dá umas paradas aí. Todo dia vinha uma mulher aqui que queria me abençoar, que com um troço aqui. Eu falei, não, minha senhora, eu já sou abençoado. Já estou aqui, ó, recebendo a bênção aqui. Deixa eu ler tua mão. Na minha mão não está nada escrito aqui não. Tenta ler aqui o meu coração aqui, ó. Que eu estou dizendo, sabe o que está escrito aqui no meu coração? Deus te ama e tem misericórdia da senhora. Só que se você deixar ler, não é a pessoa, é aquilo que a pessoa foi procurar, aprisionou nela e vai começar a contar alguma coisa da tua infância mesmo, o que aconteceu. Quem é que está falando isso? É Jesus? Se você falar que é Jesus, eu vou falar, eu mesmo vou sair daqui agora. Não é Jesus. Agora é claro que vai falar ou algo óbvio, que às vezes não é nada nem que aconteceu com você, mas é uma coincidência, ou realmente alguma coisa que aconteceu. Aí você vai ficar assim, ó. Aí ela fala assim, então, pois é, você me dá mais um negocinho aí, vou ter uma coisa que eu preciso contar para você, hein? O negócio aqui é feio, hein? Peraí. Aí você, conta aí. Mas o senhor está mostrando o futuro seu aí. Ah, é? Qual é? E é capaz mesmo que ele mostra ali, na tua fraqueza, onde você vai se meter e onde você vai se ferrar. Meu irmão, minha irmã, só tem um Senhor. E a primeira coisa que o Senhor veio nos salvar, o que é? Eu de mim mesmo. Uma coisa que Jesus deixou bem clara: eu não vim para responder as suas perguntas. Vou responder com calma. Jesus não veio para responder as dúvidas que você tem. Nunca esqueça disso. Nunca. Eu estou falando isso porque eu sei que outras representações aí, usando o nome de Jesus, vai dizer que Deus veio responder o que você quer. Você que está chorosa com o teu filho, então ele vai contar para você. Não, Jesus não veio para responder as tuas perguntas nem as suas dúvidas. Jesus veio para quê? Para te salvar, para você se fazer humilde, aceitar o que lhe aconteça, para sair a soberba de Satanás que veio desde o ventre da nossa mãe na gente. A gente quer saber tudo, a gente quer que seja do nosso jeito, a gente quer que seja no nosso tempo, e a gente questiona: por que eu? Por que aconteceu comigo? Por que o meu filho? Por que o mais novo? Por que o mais velho? Por que com essa doença? Jesus não vai responder. Baixa a soberba. Senhor, Tu és Deus, onde iríamos nós? Lembra de Pedro? A gente começa a se afastar, porque Jesus começa a não responder o que eu quero. E Jesus vai dizer: não vais querer ir embora também da igreja católica? Porque na igreja católica eu deixei a verdade. Eu não vim para responder as tuas perguntas, eu vim para salvar você de você mesmo. Domingo passado Jesus estava dormindo atrás na barca. Ele falou: você sempre me deixa atrás. Eu estou com você, mas o meu lugar seria estar ao teu lado ou na frente. E você sempre se põe na frente. Aí sim eu vou dizer que nem Paulo vai falar: o Senhor está comigo, me dá força e me arrancou da boca do leão. Por que arrancou? Porque o leão quer que Deus dê o que você quer. Como falou para aquele homem do lado da cruz. Não o homem bom, o outro bandido. Se tu fores filho de Deus,
salva-te e me salva. Responda para mim por que isso está acontecendo comigo. Se você responder, eu vou acreditar em você. Quer dizer que você só vai acreditar em Jesus pela igreja católica se ele responder ou aparecer alguém que você ama para dizer se ele está bem. Quem já morreu? Só assim que você vai acreditar. Eu estou provocando você como eu também sou provocado, irmãos. Eu já entrei em crise várias vezes com isso, porque eu queria que eu queria saber se o meu pai estava bem, se ele estava no céu, estava no inferno ou estava no purgatório. E o que tem de convite para falar, eu sei onde ele está. E a gente fica, porque a gente está muito cheio da gente. Eu quero saber então onde ele está. Eu sou capaz de deixar a igreja católica para procurar essas coisas lá fora. Vós também não quereis ir embora? Ou vai aceitar? Ou vai se fazer pequeno? Pequeno. O Senhor já nos ensinou que o humilde não é aquele que usa roupa de pobre. O humilde não é aquele que não usa, uma mulher que usa uma maquiagem. Tadinha, tão humilde, ela nem maquiagem ela põe. Não, isso não é humilde. Para ela é o gosto dela, ela não gosta de maquiagem, não tem nada a ver com humildade. Humilde é quando eu aceito tudo que em Deus eu me coloquei, pedi a Deus. Claro, se queres, eu sei que o Senhor pode curar. E se não curou? Louvado seja, me dê forças, eu sei que o Senhor está comigo e a vitória é certa. É humilde. Eles se tornaram humildes, se tornaram amigos de Deus. Aprenda isso, meu irmão, minha irmã católico. Aprenda agora. Dá oportunidade, siga essa palavra que vem hoje das duas colunas da igreja. Das duas colunas, Pedro e Paulo. Não existe outra verdade. Existem muitas vozes por aí, mas a verdade é essa, da igreja una, santa, católica, apostólica, romana. E ó, Zé Fini. Zé Fini. Olha a importância dessa solenidade. O Senhor está dizendo que Ele vai te livrar de alguma coisa neste mundo de sofrer. Ele está te dizendo aqui na igreja católica, sim ou não? Não. Ele não vai te livrar, porque estamos nesse mundo e estamos correndo a cada instante da nossa vida um risco de nos acontecer alguma coisa, ou com a gente, ou com os nossos. Agora, claro que se eu orar e eu pedir, Senhor, dai o livramento aos meus, claro que o Senhor vai livrar, pode livrar de acidente, mas também pode ser que Ele não livre de acidente. Padre Léo já era padre, e o irmão dele certamente estava na oração dele. E como que ele pediria? Livra o meu irmão, livra a minha mãe de um dia ter um impacto desse. Pois a mãe dele teve um impacto desse, o irmão dele morreu e ele pediu, se possível livra. Então veja, e eles deram a vida por Cristo depois. Entenda, essa matemática sua nunca vai fechar, mas não é para ser sua. Repito, não é para responder o que você imagina, é para se abandonar no Senhor. Quem quiser me seguir, renuncia você, do seu jeito, com as tuas perguntas, com os seus questionamentos. Faz o silêncio de Maria, que ela não perguntou mais nada, só disse, faça-se em mim segundo a tua santa vontade. E ó, não perguntou nada mais, só fez uma pergunta, como será isso? Já dizendo o sim dela. Ela disse sim, e só disse, mas como que vai ser? Só para eu entender, se o senhor quiser explicar. Ele explicou, a sombra do onipotente, o Espírito Santo descerá, e o que vem dentro de ti é o próprio Deus, obra do Espírito Santo. Aceitou. Vir, que coisa doida que é seguir Jesus, não é? Mas Jesus está mexendo com você aqui, porque eu sei que como eu, a gente também já foi muitas vezes atrás das vozes aí fora, e elas são atraentes, elas são apetitosas,
Sabe o que é apetitosa? É apetitosa na alma. Quem é que não gostaria de saber hoje onde está e como está a alma de um ente querido falecido? Todos nós. Todos nós. Está bem, só fala se está bem. Porque se você falar que está bem, eu vou continuar vivendo bem. Nada disso. Cadê a sua fé? Cadê a sua fé? E eu disse no domingo, em nome de Jesus, pela palavra dele, não falei por mim. Se lá encontrares uma pessoa nesta casa bendita aí, que ora, que é amiga de Deus, se acontecer uma morte aí, seja ela de maneira qual seja que aconteceu, pelo pecado de alguém da sua casa, pelo pecado de um filho teu, ele morreu de uma maneira estúpida, mas por causa da sua fé, porque você pediu, porque você falou: Senhor, livra-o, a alma dele da morte, ele pode entrar em óbito. E aí você pega a palavra de Deus lá em Gênesis, onde Abraão disse: se lá encontrares um justo, 50, 20, destruirá todos daquela casa, mesmo encontrando lá um justo. Se lá eu encontrar alguém que tem fé, eu terei misericórdia da família toda dela, por causa dela. Pô, é isso que nos importa. Então Deus já respondeu. Não é porque era pecado, ele era pecadorzinho, ela era pecadorzinha. Eu sei que eles faziam coisas erradas, padre, aí morreu daquele jeito, e eu sei que de repente está no inferno a alma dele. Eu não quero, eu queria saber se Deus livrou. Ei! Tu não se coloca sempre em oração? Tu não sempre pediu por ele, pela sua filha, pela tua neta? Pediu ou não pediu? Por causa das tuas orações e da tua fé, eu terei misericórdia deles, mesmo que eles tenham ido para o lado errado dessa vida aqui, por tua causa, amigo meu, porque você é meu amigo, em oração, eu terei misericórdia desta casa. Você ainda quer saber se está mal? Cuidado com a ladainha das outras vozes por aí. Não, irmãos, está aqui, ó. O que tu ligares na terra, Pedro, eu ligarei no céu. O que tu desligares, será desligado nos céus. E a doutrina da igreja está todinha no catecismo da igreja católica. E termino, nós vamos iniciar dia 3 agora, aqui na Nossa Senhora da Lapa, viu? Vocês estão em casa também, sejam bem-vindos, se precisar. Uma catequese, dia 3 de agosto, onde os pais também vão se inscrever para vir uma vez por mês, e as crianças toda semana, em algum dia, de 8 a 12 anos, 2 anos de catequese. Ó, a doutrina de Pedro e de Paulo na mão, para falar o que a igreja de Cristo pede para ser santos na vida deles. Não vai ter nenhuma colher de chá do politicamente correto, não vai ter nenhuma doutrina da cultura moderna, porque mais moderno do que Cristo nós não conhecemos. E é isso que nós vamos trabalhar com os filhos de vocês. A importância da mesa, de ficar ao redor da mesa para jantar e almoçar juntos, pelo menos no final de semana, que todo mundo trabalha, estuda. O pedir a bênção, com o catecismo do lado. Não vai ser nada aquilo que o padre, tadinho, vamos trabalhar isso também, porque eu acho que psicologicamente, pedagogicamente pode ser bom. Nada, nós vamos trabalhar uma pedagogia de Cristo com meios modernos, aí eu concordo, mas para falar Cristo que Pedro e Paulo deixou, nada mais. Na crisma a mesma coisa, vai começar dia 3 também, 1 ano de crisma, de 14 até os 177 anos de idade, é uma maneira de dizer. Não foi crismado ainda? Ah, que Deus não permita você morrer sem a crisma. Estou falando sério. É muito importante receber o batismo e a crisma, a força, o ir de Deus. Talvez você não foi ainda, está envelhecendo, hein? Passou dos 40 anos, já está velhinho já.
E passou dos 50, tá. Então, meu irmão, minha irmã, tá aí um convite. Tudo com base no catecismo da igreja. Eu sou meio doidinho, vocês repararam. O padre tem o jeitão dele falar, faz programa na televisão. Mary Stripinha, legal. Rainha do Egito. Ei, será que esse padre aí? Ué, dá uma olhadinha aqui, quem tem a oportunidade de ver. A quem eu amo, a quem eu prego e aquele que eu quero seguir na minha vida de todo o meu coração. É a doutrina da igreja deixada por Pedro e por Paulo. E quem conhece o meu jeito aqui sabe, eu dou uma pequena formação na hora de confessar aqui. E eu dou uma ajudinha, porque muita gente esqueceu de que algumas coisas são pecados. E eu vou falar, nem questione, saiba, isso é pecado. Ah, padre, é pecado. É pecado. Se Cristo deu a entender que só no pensamento você foi buscar para se aliviar sozinho, você já cometeu pecado grave. Padrezinho, mas você não quer passar um paninho aí? Não, quem sou eu? Onde iríamos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Ai, mas é porque hoje eu estou sozinho, sabe, padre? Eu queria que pelo menos isso. Eu entendo você, eu sou humano igual você. Eu sei que a gente tem essas fraquezas, porém, nosso Senhor pediu para a gente ser santo. Está arrependido? Não. Então pensa, reza, depois você vem procurar a confissão. É assim que funciona. Não tem meia conversa. Tadinho, você vai perder um dos melhores dizimistas daqui. Vou perder um dizimista grande. Mas eu vou perder sem querer perder. Eu queria que ele ficasse na verdade de Cristo. E se ele não estiver aberto para ouvir a verdade, eu prefiro perder ele. Espero que ele volte um dia, não para me ajudar financeiramente, ele volte pensando que quer viver Jesus. Eu não vim por causa do dízimo dele, eu não sou padre por causa do dízimo dele. O dízimo é uma necessidade se a pessoa puder ajudar, se comprometer tendo consciência. Fora isso, eu não vou depender dela. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse é o Padre Marcos, com todos os meus defeitos, minhas vaidades, metido a besta. Parece que é orgulhoso, né? Parece. Você tem que me conhecer melhor, porque às vezes não dá, o tempo não nos dá essa oportunidade. Então eu engano muita gente pelo meu jeito, mas não tem problema, né? Eu também não vou falar de mim, eu tenho que falar de Cristo, não é? É isso aí, tá bom, irmãos? Eu creio que essa é a palavra que Deus está pedindo, primeiramente, sempre para mim e para cada um de vocês também. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Olha a letra dessa música. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. E essa música não é nem católica, hein? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Palavra de Paulo, né? Olha lá. Não adoro pelo que Ele faz, olha lá. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi pela tradição
te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Vamos cantar junto, vai. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. vai se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. por quê? Eu quero saber por quê, hein? Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Sempre será Deus. Só que essa música precisa de um complemento. Essa música precisa de um complemento. Ela é quase perfeita. Ela só não é perfeita porque precisava falar. Ele só será Deus na minha vida se eu for movido no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, se a porta fechar, se a doença vier, eu abandono qualquer coisa. Vocês estão entendendo? Então é o Espírito que me dá força. É o Espírito que me dá certeza de fé que Deus está comigo e que já venci em tudo que está me acontecendo. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo. Vocês já entenderam, né? Já entenderam? Todos os dias peça o Espírito Santo. Lembra da música? Lembra da música? É? Esqueceu, Denis? Esqueceu a letra? Anota. Esqueceu? Deu um branco. Vamos rezar Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus, irmãos? Ninguém. Ninguém como Deus. Só Jesus é o Senhor. Só Ele é o Senhor da minha vida, da sua e deste lugar. Amém? Crês verdadeiramente que o Senhor já venceu na tua vida e que Ele está com você? Se você crê, vem junto com o sacerdote e já vai dizendo: Senhor, eu creio. Senhor, eu espero em Ti. O mundo quer que eu desista. Vozes quer que eu desanime. Os acontecimentos não param e me dá uma vontade de abandonar tudo, Senhor. Mas hoje o Senhor falou forte comigo. Por isso, Senhor, eu estou aqui e quero renovar a minha fé diante do Teu altar, junto com as colunas que o Senhor deixou para a nossa igreja, pela intercessão de Pedro e de Paulo, pela poderosa intercessão da Rainha Mãe Maria. Senhor Deus, eu levanto agora esta oração e peço: liberta-me no Teu Espírito, Senhor. Cura-me, Jesus. Entra na minha casa, ó Deus. Vem agora. Realiza em mim o que eu preciso. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Reza com o Padre. Vem, Espírito Santo. Entra na minha casa, Senhor. Liberta-me, Jesus. Eu creio, espero,
Aumenta a minha fé, Filho de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem agora, Senhor. Eu levanto os meus braços. Eu lhe pertenço. Eu sou teu. Derrama o teu Espírito Santo agora. Vem. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor. Eu creio e professo. Jesus. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Jesus, pelo poder do teu sangue. Restaura minha alma nesta hora. Vem pedindo, vai. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Fala. Vem, Espírito. Ora la maieira, la basura, la rabassura, la bacana, la xira, la baracada, la lacada. Vem, Espírito Santo. Entra na minha casa, Senhor, junto com a mãe Maria. Ora la basura, la maieira. Fica comigo, Jesus. Eu quero sentir a tua presença. Vento sopra, vai lá. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído. Vamos lá, igreja. Mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Afirma isso, assim acontece. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Vamos lá, levanta o braço. Reza comigo. Por isso vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver, não vai conseguir. Quem não nascer de novo, vai lá. Em verdade eu te digo, meu irmão, quem não renascer da água e do Espírito não vai aguentar, não entrará. Vai lá, levanta o braço junto com o Padre. Por isso vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Venha na minha alma, no meu corpo, na minha casa, na vida dos meus. Vem, sopra, Senhor. Sopra o teu vento aqui. Eu creio. Espero, Senhor. Espero. Eu sei, Senhor, que as tuas promessas se fazem agora sobre a minha saúde, ó Deus. Entra na minha casa. Na minha saúde, Senhor. Vem. Dai-me a graça da força do teu Espírito, Senhor, para que eu combata esse combate na minha vida. Ora, eu levanto os meus braços a ti, Jesus. Vem, Senhor, visita a minha casa, visita a minha vida, a minha família, Senhor. Visita agora a tua igreja, na vida do Papa Francisco, Senhor. Eu levanto as minhas mãos e peço pela vida desse bispo de Roma, Papa Francisco. Deus te chamou. Receba desta igreja agora
a oração da intercessão pelo teu apostolado. São Pedro e São Paulo, nós clamamos a tua poderosa intercessão por ele que está à frente desta igreja, Francisco. Vai orando pelo Papa, ore pelo nosso bispo de Roma, o chefe da igreja, em tempos tão difíceis. Vem Espírito Santo no coração deste homem. Reacenda, Senhor, o ânimo, a força, a graça, para que ele possa ligar e desligar segundo o teu querer. Sobre os sacerdotes, bispos e padres da tua igreja, Senhor, os religiosos e religiosas, derrama sobre o teu povo, sobre a nossa casa, sobre o nosso país, sobre os doentes, o teu Espírito. Vem, realiza o teu querer. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse Espírito que paira sobre nós, com teus anjos ao redor de toda essa igreja. Obrigado, Senhor. A tua palavra hoje fecundou o coração de muitos. Muitos que também estão agora nos seguindo pelas redes sociais. O Espírito está confirmando tudo isso. Jesus é o Senhor desta igreja, deixada pela tradição dos apóstolos Pedro e Paulo. Amém? Amém? Não há mal que me possa vencer. Canta um trechinho para a gente professar nossa fé. Não há. Derrama teu Espírito, Senhor. Não há. Aí sim. Não há mal. Aí sim. Que me possa vencer. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Convido você agora, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, vamos fazer juntos a nossa profissão nesta fé da igreja.